Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Salmo 80. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Entre todas as perguntas que o ser humano pode fazer, existe uma que toca o centro da vida espiritual. Qual é o essencial, o que realmente importa diante de Deus? A religião pode se tornar complexa, existem mandamentos, tradições, normas, práticas espirituais. No tempo de Jesus, os mestres da lei discutiam quais eram os preceitos mais importantes entre os muitos mandamentos da lei judaica. E é nesse contexto que o evangelho de hoje, em Marcos capítulo 12, dos versículos 28 ao 34, um escriba se aproxima de Jesus e faz uma pergunta decisiva. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Essa não é apenas uma questão teológica, é uma pergunta existencial. Ela toca o fundamento da vida humana e a resposta de Cristo revela o coração de toda a fé, o amor. E antes de aprofundar no Evangelho, vejamos que na primeira leitura da profecia de Oséias, capítulo 14, dos versículos 2 ao 10, onde há uma preparação do caminho para a revelação do amor. Oséias pregou em um momento de profunda crise espiritual em Israel. O povo havia se afastado de Deus, seduzido por ídolos e falsas seguranças. Por isso o profeta proclama: voltai para o Senhor vosso Deus. No hebraico, o verbo usado para voltar é shuv, que significa retornar, reorientar a vida, mudar de direção. A conversão não é apenas abandonar um pecado específico, é redirecionar toda a existência para Deus. E muitas vezes pode ser que hoje estamos encontrando dificuldade na conversão, pois queremos simplesmente abandonar um pecado específico, um ato isolado de nossas vidas. Mas enquanto a nossa caminhada, quem de fato somos, não for redirecionado totalmente a existência para Deus, fica difícil então mudar. E o texto de Oséias revela algo ainda mais belo. Deus não apenas perdoa, Ele restaura. Ele diz: eu curarei sua infidelidade, eu os amarei de todo o coração. O profeta usa imagens poéticas para descrever uma restauração. Deus será como o orvalho que fecunda a terra, e o povo florescerá novamente como uma árvore cheia de vida. E essa imagem revela uma verdade profunda. Quando o ser humano volta para Deus, a vida floresce novamente. Pode ser que de muitas vezes entramos numa dinâmica espiritual simplesmente de cumprimento de mandamentos aos quais nós não estamos sabendo o que verdadeiramente nós estamos sendo perante Deus. Entramos numa complexidade tão severa de cobrança perante as nossas obrigações morais que podemos estar esquecendo do essencial, que é uma relação de amor. Há uma diferença, a sistemática do pecado, enquanto, de forma obstinada e obsessiva, a pessoa continua no erro. Mas há, por outro lado, o princípio de que, por mais que você saiba do erro, você esteja numa luta tremenda para não continuar naquele caminho. O fato de você já estar lutando, persistindo em não estar naquele caminho, combatendo as forças, esse simples fato já é um sinal de que você quer entregar a vida a Deus. A conversão não vem de um dia para o outro. Nós vamos passar provavelmente a vida nesse combate entre certas forças e tendências nossas. Ser para Jesus é isso. Não é apenas um plano mágico, um plano ideal que nós, num passe de mágica, está tudo pronto. Somente vai estar tudo pronto quando chegarmos no final de nossa caminhada. Mas se nós pararmos para pensar, nós não sabemos quando é o final
da caminhada, nós sempre projetamos para o futuro, sempre naquela esperança, na expectativa de uma vida longa, mas o bom mestre já nos ensinou que ninguém sabe a hora, que ninguém pode acrescentar nenhum dia tão somente à sua existência. A vigilância, ela é constante. E assim devemos caminhar com confiança na graça, no amor e na misericórdia de Deus, buscando nos dedicar da melhor forma possível e nos momentos de fraqueza recorrer à misericórdia para que sejamos restaurados verdadeiramente. E no Evangelho, Jesus responde ao escriba. O escriba, citando uma das orações mais importantes da tradição judaica, o Shema de Israel: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. No texto grego aparece o verbo agapao, que indica um amor profundo, um amor que se entrega, um amor que busca o bem do outro. Esse amor não é apenas um sentimento passageiro, é uma decisão interior que envolve toda a pessoa. E Jesus menciona 4 dimensões desse amor: coração, alma, mente e força. Isso significa que amar a Deus envolve toda a existência humana. Não é apenas um ato emocional, não é apenas uma prática religiosa externa, é uma orientação total da vida. Mas Jesus acrescenta algo surpreendente. Ele diz: o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos estão inseparavelmente unidos. Não é possível amar verdadeiramente a Deus e desprezar o próximo. São João dirá mais tarde em sua carta: quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. O amor ao próximo nasce do amor a Deus. E quando aprendemos a ver o mundo com os olhos de Deus, começamos a enxergar cada pessoa como alguém amado por Ele. E com isso, é preciso trazer isso à reflexão da nossa própria Quaresma, onde colocamos vários exercícios espirituais, aos quais de fato são importantes. Mas se a centralidade disso não estiver na lógica da conversão pelo amor, corremos o risco de práticas vazias, ritualísticas. A cultura contemporânea fala muito de amor, mas frequentemente o amor é reduzido à emoção, desejo ou sentimento passageiro. No entanto, o amor do qual Jesus fala é algo muito mais profundo. Na tradição cristã, o amor é uma decisão de buscar o bem do outro. São Tomás de Aquino dizia que amar é querer o bem da pessoa amada. Por isso, o amor cristão não é simplesmente permissividade ou sentimentalismo. O amor verdadeiro deseja sempre o bem autêntico do outro, mesmo quando isso exige sacrifício, fidelidade ou renúncia. E o Evangelho termina com uma observação impressionante: tu não estás longe do reino de Deus. Por quê? Porque ele percebeu algo fundamental. Amar a Deus e ao próximo vale mais do que todos os sacrifícios e rituais. E isso não significa que a religião exterior seja inútil. Os sacramentos, a liturgia, a oração são essenciais. Mas tudo isso tem objetivo: formar um coração capaz de amar. Sem amor, a religião se torna vazia. E diante dessa palavra, 3 perguntas importantes surgem para nós. Primeiro, Deus ocupa realmente o centro da nossa vida? Segundo, nosso amor ao próximo é concreto? Em atitudes reais de perdão, paciência, generosidade, misericórdia? E terceiro, nossa fé transforma a nossa vida? Não basta conhecer o mandamento do amor, é preciso vivê-lo. Toda a lei, toda a moral cristã, toda a espiritualidade encontra seu centro em um único princípio: o amor. Amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como a si mesmo. E quando esse amor se torna o centro da vida, tudo encontra sua ordem e seu sentido. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.